Será que compensa ainda investir em Caixa Seguridade, a CXSE3, nesses patamares de preços que se encontram hoje, pessoal? Bom, vamos ver todos os detalhes de Caixa Seguridade hoje. Vou apresentar o operacional dela, como está a ação nesses últimos anos, as perspectivas e as projeções para a Caixa Seguridade. Mas antes, já se inscreva aqui embaixo, que é muito importante, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Bom, pessoal, primeira coisa, então, que precisamos analisar aqui é com relação ao seu histórico. Para quem não sabe, a empresa fez o seu IPO em 2021, tá? E desde então vem crescendo bastante. Um ponto importante, vejam que desde 2015 a empresa já estava em operação, quando ela se desvinculou, entre aspas, do Banco Caixa, perfeito? Alguns pontos que precisamos analisar aqui é que o market share da empresa, primeiro está o habitacional, segundo, residencial, em terceiro, prestamista. Em quarto fica aqui ainda seguros de vida. Todos esses seguros são voltados para o risco, ou seja, seguros que evitam riscos de vida, por exemplo, ok? Como seguros para invalidez e também seguros para morte. Para produtos de acumulação agora, pessoal, como por exemplo, previdência, que no caso é o que tem como foco aqui, vejam que a previdência hoje, ela pega 15% do seu market share perfeitamente. Nas outras duas posições, pega capitalização e consórcio. E trazendo até mais detalhes para vocês quanto aos números de caixa, seguridade, pessoal. A empresa tem mais de 152 milhões de clientes, tá? Aqui o foco seria mais para caixa, né? São 150 milhões de clientes de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas, aliás, de empresas, né? Pessoas jurídicas, 18 milhões de contas correntes e 240 milhões de contas poupanças. Vejam que o foco para pessoas físicas é o habitacional e o prestamista. Perfeito? Para a pessoa jurídica, é o prestamista. E ainda fica também em segundo colocado, seguros de vida. Para a vida, no caso, né? Para agregar todos esses dados, pessoal, vejam que os indicadores de desempenho estão na seguinte situação. Sinistralidade, que é uma análise para comparar as entradas de seguros e as saídas, tá? Hoje se encontra em queda, ponto positivo. Margem operacional, hoje ela vem crescendo comparado ao mesmo período no ano de 2022, tá? Por enquanto vamos fazer essa análise em cima até do terceiro trimestre, até porque não saiu ainda o quarto trimestre. Chegando o quarto trimestre para nós, eu vou atualizar esses números para vocês, tá bom? Mas, levando em consideração até o terceiro trimestre de 2023 e o mesmo período, os 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2022, ambas as situações vieram positivas. Perfeitamente? Aqui também podemos verificar de forma mais resumida que o habitacional teve uma crescente, seguros para vida e de vida tiveram também uma crescente comparado ao mesmo período em 2022, prestamista também cresceu, residencial cresceu e entre outros, tá? Que no caso não são tão relevantes para o faturamento de Caixa Seguridade. Sobre os seus índices operacionais agora, temos 3 que focam nos custos e despesas, que é o índice de ida, veja que ele está caindo, ponto positivo. Índice combinado também foca nas despesas gerais e administrativas, que também vem caindo, ponto positivo também. E no índice combinado ampliado, que também vem caindo, um ponto também interessante. Perfeitamente, pessoal? Eles até trazem aqui um resumo, tá? No caso do ida, veio positivo. Vejam que eles focam aqui, né, na melhora do índice para todos os grupos, tá? E aqui eles relatam ainda que tivemos um aumento nas suas receitas de seguros, consórcios e outras partes, além também de reduções da sinistralidade, conforme eu relatei para vocês anteriormente. E para vocês verem de forma mais detalhada como foi o operacional de cada setor dentro de Caixa Seguridade, vamos ver os operacionais de cada setor. Para o setor de seguro habitacional, desempenho operacional veio muito positivo, tá, pessoal? Os prêmios emitidos aumentaram comparado ao mesmo período do ano de 2022, fora também que os trimestres, o período entre os próprios trimestres do mesmo ano, vieram também positivos, em comparação do terceiro com o segundo, tá? Sinistralidade também vem caindo, tá? Com a melhora principalmente da inflação, com a melhora da Selic, com uma melhora da economia brasileira. Esse é um ponto que afeta muito e que, querendo ou não, ajuda bastante nesses desempenhos operacionais. Na parte do seguro residencial, pessoal,
Sinistralidade teve uma crescente nesse terceiro trimestre de 2023. Vamos ver como é que foi o quarto trimestre, tá? Estamos aguardando agora o quarto. Mas, no geral, os prêmios emitidos aumentaram. Um ponto positivo. A margem operacional também aumentou, um setor que também teve uma melhora, conforme nós vimos já anteriormente. Para seguro prestamista, aqui já tivemos uma queda quanto aos prêmios emitidos, tá? Margem operacional aumentou, sinistralidade teve um aumento, mas comparado ao ano de 2022, teve uma queda. E aqui eu quero que vocês foquem em uma parte. O setor rural aumentou quanto às suas emissões para prestamista, contudo, tivemos uma queda para pessoas físicas, e que foi o mais relevante aqui, que acabou comprometendo os resultados para seguros emitidos, né, os prêmios emitidos. Tivemos ainda um aumento para pessoa jurídica, tá? Um outro ponto interessante. Eu comentei também aqui que a sinistralidade ela acabou tendo uma elevação, mas ela ainda continua abaixo do patamar histórico, conforme nós estamos vendo aqui. Seguro de vida teve uma melhora bem positiva aqui nos prêmios emitidos, tanto no pagamento único como no pagamento mensal. Margem operacional teve uma crescente no geral, comparado aos trimestres anteriores, principalmente ao segundo trimestre, teve uma queda. Sinistralidade teve uma pequena evolução aqui, teve uma pequena crescente, tá? Mas nada que fique fora da sua média, conforme nós estamos vendo aqui. E temos um ponto principal aqui, que esse terceiro trimestre de 2023 foi o melhor trimestre histórico em emissões de prêmios, tá? Sobre outros seguros, que nesse caso não acaba influenciando de forma tão relevante o desempenho operacional, ele veio bem positivo, tá, pessoal? E veio bem positivo mesmo, conforme nós estamos vendo aqui. Margem operacional veio também acima, crescendo. Sinistralidade acabou tendo uma elevação aqui no terceiro trimestre. Margem operacional para outros seguros também cresceu conforme a margem operacional de assistência. Um ponto importante para a gente se atentar aqui é que a parte de assistência tivemos uma bela de uma crescente nos prêmios emitidos. Agora, com relação aos outros tipos de seguros adversos, acabou tendo uma queda, tá bom? Um fator interessante aqui, foi lançado um produto focado para MEI. Isso é bem interessante também, tá? Pode aumentar o seu crescimento aí nos próximos trimestres, ok? Quanto à Previdência, tivemos uma queda na sua contribuição e prêmios recebidos, tá, pessoal? Comparado a 2022, margem operacional da Previdência acabou subindo, taxa de administração, que aí é um ponto bom para a empresa, ruim para quem investe, acabou subindo. Reservas de previdência, índice de resgate, teve uma queda, ponto interessante, e teve uma crescente nas reservas de previdência, ok? Quanto à capitalização, também tivemos uma crescente, reserva de capitalização cresceu, margem operacional cresceu, veio bem interessante, tá? Vejam que em agosto de 2023, a empresa registrou o melhor mês histórico em recursos arrecadados, essa é uma parte que vem crescendo também. Parte de consórcios também cresceu bastante, tá? Todos os números, no caso aqui, também vem crescendo. Nesse vídeo não vamos discutir se o produto é bom ou se é ruim, tá bom, pessoal? E agora trazendo para vocês os desempenhos financeiros desses operacionais que eu mostrei para vocês, pessoal. Vejam que a Caixa Vida e Previdência teve uma queda, tá, comparado a 2022, nesse mesmo período, né, nesse recorte de 9 meses, porém o lucro líquido veio positivo. Aqui podemos verificar também a composição da carteira de investimento de previdência e de seguros de vida, tá, como é a alocação para esse dinheiro que as pessoas pagam para a Caixa não ficarem estagnados e perderem para a inflação, né. Tem uma carteira de investimento própria que rendem um valor que é considerável também. Quanto à parte do residencial, já tivemos uma crescente nas receitas operacionais, lucro líquido cresceu. Temos também uma outra carteira de investimento para Caixa Residencial, tá? Para CNP Holdings, nesse caso teve uma queda nas suas receitas de operação. Lucro líquido, basicamente no formato anual, no caso desses 9 meses, não teve muita alteração, não teve muita mudança. No caso de capitalização, tivemos uma crescente no seu lucro e também no crescimento dos recursos arrecadados, tá? Para consórcios, cresceu bastante a parte de receitas de prestação para esses serviços.
lucro líquido cresceu bem considerável aqui também, tá? Para casos de assistência, também tivemos crescentes nas receitas e também nos lucros. E falando de lucro, agora trazendo um compilado geral, pessoal, de Caixa Seguridade, vejam que os lucros da empresa, no formato trimestralmente, vem crescendo de forma bem interessante desde o seu IPO. Vejam que está em tendência de alta, bem positivo, desconsiderando esse trimestre aqui, tá? Caso o Caixa Seguridade consiga manter essa tendência, vai ser muito interessante, tá? Pois a empresa vai conseguir aumentar seus caixas, os seus operacionais e principalmente vai trazer valorização e dividendos, bons dividendos, tá? Vejam que o seu lucro líquido anual, ele vem crescendo também desde 21, ponto muito positivo. A ideia é que 2024 continue crescendo, subindo cada vez mais esses lucros. E quando nós falamos de lucros, já pensamos em dividendos. Seus dividendos, pessoal, o histórico médio dele está bem interessante, está em 7,77% ao ano. Dividend yield atual foi de 7,61%, ou seja, a empresa paga dividendos interessantes, tá? Desconsiderando o ano do IPO, a empresa vem pagando dividendos relevantes. Ponto muito legal para se atentar. Um ponto também para a gente se atentar é quanto ao seu payout, que vem crescendo desde 2021. Nesse último ano, chegou próximo a 85%, 84%, tá? Porém, os dividendos pagos ficam em 90% de payout, perfeito? O que acaba tendo uma volatilidade são os JCPs, tá? Para quem foca em receber dividendos, pessoal, seguradoras são maravilhosas, tá? São ótimas pagadoras. É claro que existem exceções, como por exemplo, Porto Seguro. Quando eu digo seguradoras, posso até trazer como exemplo a co-irmã da Caixa Seguridade, BB Seguridade, tá? Que é uma empresa muito grande também, muito interessante, que já já eu comento mais sobre. E aproveitando esse bate-papo positivo de lucros, pessoal, vamos dar uma olhadinha também num outro ponto que é fundamental para a Caixa Seguridade, que é a evolução do patrimônio, que também vem crescendo, tá? Isso é fundamental para as seguradoras. Ponto positivo aqui. E agora trazendo para vocês um resumão de Caixa Seguridade, trazendo uma análise dos indicadores fundamentalistas, começando pelo PL da empresa. Hoje a empresa ela está com PL acima da sua média, porém a gente não pode considerar esse PL. Vamos considerar aqui 2021, 2022 e 2023. Se nós fizermos a média desse PL, pessoal, vai ser 13,23 mais 8,48 mais 11,15 vai ficar 32,86 dividido por 3, temos a média de 10,95 de PL médio, ok? Ou seja, ainda está um pouco acima, mas está bem próximo, tá? Mas é até interessante a gente acompanhar ele. Vejam que eu trouxe também aqui o PL diário de Caixa Seguridade. Vejam que em 2021, seu PL estava trabalhando em proporções bem elevadas, tá? E agora vem trabalhando de forma controlada desde 2022, tá? Chegando a patamares próximos aqui em 2022, de 2022, né? Bom a gente ficar atento quanto a isso. Sobre agora o seu PVP, a empresa está trabalhando acima da sua média, tá? Apesar dessa média não estar condizendo. O seu ROIC, pessoal, hoje a empresa está trabalhando com ROICs interessantes, tá? Bem acima de uma Selic, por exemplo. O VPA da empresa está trabalhando em patamares que nunca trabalharam, tá? LPA da empresa também atingiu patamares interessantes conforme o seu lucro vem crescendo. O ROI da empresa também está acima da Selic, um ponto interessante também aqui. E agora trazendo para vocês o valor intrínseco e o valor do preço teto, começando pelo valor intrínseco de Caixa Seguridade. Por essa fórmula, pessoal, o valor intrínseco está condizendo que a empresa está acima do seu valor que é real, tá? Esse preço base aqui provavelmente já até aumentou, deve estar uns 13,25, tá? E com relação ao seu preço teto, também está acima do preço. Isso quer dizer que os dois indicadores estão condizendo que a empresa está acima do que vale, tá? É importante a gente levar em consideração isso para não comprar muito caro, tá? Nesse caso, como é uma empresa mais perene, é legal levar em consideração essas análises, tá? Importante ressaltar aqui, o preço teto, me baseei por 3 anos pagos de dividendos, a média ficou em 0,63 por ano. Até trazendo para vocês a situação gráfica de Caixa Seguridade, essa análise é pelo gráfico mensal, tá? Sempre bom ratificar para vocês aqui. Caixa Seguridade vem numa tendência bem interessante desde 2023, tá? Desde o início do ano de 2023, já superou a queda que ela teve no período que ela teve o seu IPO.
Um ponto importante para a gente se atentar aqui é que ela está bem afastada da média dos seus últimos 20 meses, tá? Eu deixei marcado aqui algumas regiões que seriam uma oportunidade de aportes, como 10,71, 10,35 e talvez, imaginando um cenário bem negativo mesmo, a 9,47, tá? Essas regiões são zonas de resistência de preço, perfeitamente, pessoal? Só para deixar bem claro aqui. Imaginando um cenário mais positivo, primeiro aqui, para explicar sobre essa região dos 12,97, era uma região que eu marquei como uma zona de possibilidade do preço bater e retornar. Nesse mês, Caixa Seguridade bateu e ultrapassou. Vamos ver se vai finalizar janeiro acima mesmo. Mas caso finalize, há perspectivas que possa vir a subir até 14,21. Perfeito? Até para trazer mais detalhes sobre a CX SE3 de forma mais detalhada, como a empresa lá é recente, se a gente analisar o formato semanal, vejam que também está condizendo que a empresa está um pouco acima, tá? Está um pouco elevada essa tendência. Vejam que até dezembro a empresa trabalhava em patamares próximo à média das 20 semanas anteriores, tá? Nesse momento ela trabalha bem superior a essa média das últimas 20 semanas, tá? Logicamente que ela pode continuar subindo, tá, pessoal? É importante a gente sempre se atentar a essa perspectiva, tá? A essa probabilidade. A gente trabalha por probabilidade aqui. Se a gente for analisar agora no formato diário, pessoal, aí o gráfico está bem interessante também e vejam que está numa tendência relativamente legal, tá? E trazendo até uma comparação de CXSE3 versus Ibovespa versus CDI, vejam que Caixa Seguridade, num prazo de 2 anos, deixou o índice Ibovespa e CDI para trás, ok? E agora trazendo mais um detalhe para vocês, fazendo um comparativo entre Caixa Seguridade, BBSE3, Porto Seguro e IRB, Caixa Seguridade ela não ganha em nenhum dos indicadores que temos aqui, se baseando pelo investidor 10, ok, pessoal? Porém, precisamos lembrar que Caixa Seguridade é uma empresa que está em operação na Bolsa desde 2021, então pode ter perspectivas de crescimento bem interessantes, tá? BB Seguridade segue à frente pelo indicador de ROI e do dividend yield também do valor de mercado, tá? Quase o dobro. Porto Seguro está um pouco à frente quanto ao seu PL, porém é uma empresa que não paga dividendos. E IRB aqui, pessoal, está com seu PVP menor, porém, contudo, entretanto, é uma empresa que caiu bastante, na minha opinião, até pelo setor que ela está, eu não vejo tanta perspectiva no momento para investir nela, tá? Logicamente que a bolsa de valores ela é volátil e IRB também pode retornar, pode melhorar seus lucros, voltar a crescer, beleza? Posso até trazer um vídeo analisando mais detalhes sobre IRB, BB Seguridade e também Porto Seguro, tudo bem? Mas em comparação de Caixa Seguridade e BBSE3, são duas empresas muito interessantes, tá? Na minha opinião, Caixa Seguridade, por ser nova, na Bolsa de Valores, seu valor de mercado acaba sendo inferior a BB Seguridade. Porém, os seus indicadores operacionais e financeiros, pessoal, estão bem interessantes, imaginando para um longo prazo, já que pode vir uma crescente, uma tendência de alta bem relevante e tendo uma tendência de alta nos seus lucros líquidos, podemos ter uma crescente nos seus preços também, tá bom, pessoal? Diferença das duas, uma foca mais no agro, a outra foca mais no habitacional, tá? Essa é a diferença. O risco para ações desse tipo é uma redução do aquecimento da economia ou também numa volatilidade maior na inflação e também, por consequência disso, um aumento da Selic. Esse é o risco, contudo, Selic está caindo no momento. Esse tipo de ação de seguradoras podem se beneficiar com o aquecimento da economia, tanto até que o preço de Caixa Seguridade e BB Seguridade já foi precificado, né? Como várias outras ações que naturalmente já vai precificando antes mesmo da situação ocorrer, ok? Em resumo, se atentem apenas ao momento certo de vocês entrarem nesse tipo de ação, tá? Mas, na minha opinião, são ótimas empresas, principalmente o foco do vídeo, que é Caixa Seguridade. Eu gosto muito de Caixa Seguridade. Perfeito, pessoal? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like, que é muito importante essas duas coisas. Eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana. Fique com Deus, grande abraço a todos e fui, pessoal.